Vamos abrir a Bíblia, Colossenses capítulo 2, do versículo 4 ao 12, que diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente no corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele. Diga: enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Vou continuar a leitura. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, diga nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeitos nele, diga nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele, diga com ele, no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Você pode tomar o seu assento. Fique com a sua Bíblia aberta neste texto e me dê, por gentileza, um pouco da sua atenção. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou ao meu coração e que tem como tema enraizados em Cristo, ou arraigados e edificados em Cristo. Este texto que eu acabei de ler faz parte de uma carta que foi enviada para uma igreja, a igreja de Colossenses, que ficava na cidade de Colossos, uma das grandes cidades daquela época, aonde tinha uma igreja que foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo, por um de seus discípulos chamados de Epáfras. Enquanto Paulo se estabeleceu na cidade de Éfeso, aonde passou cerca de 2 anos e meio, orientando aquela igreja, foi até a região de Colossos, um discípulo de Paulo chamado Epáfras, e ali fundou esta igreja. Esta igreja se tornou notável pela edificação que ela recebera na pessoa de Jesus Cristo, e pela maneira como ela cresceu, pela maneira como ela se firmou, pela maneira como ela se estabeleceu. Mas a história mostra que, por volta do ano 61, 62, quando Paulo estava na sua primeira prisão romana, esta igreja, ela passou por um dos momentos mais difíceis da sua existência. Porque a despeito dela ser uma igreja bem edificada em Cristo, ela estava sendo atacada, ela estava sobre ataque. E agora Paulo, estando nesta primeira prisão romana, que era uma prisão domiciliar, apesar de estar preso, mas ele podia receber amigos e visitantes. Paulo então resolve escrever desta primeira prisão romana algumas cartas. Ele escreve a carta aos Colossenses, aos Filipenses,
aos Efésios e a Filemon. Estas cartas são chamadas de cartas da prisão. E depois, na sua segunda prisão, ele escreve a sua carta a Timóteo. E quando Paulo escreve esta carta aos irmãos da igreja de Colossos, ele escreve com uma intenção muito definida. Essa igreja estava sob ataque. Ela estava sendo atacada por 3 heresias terríveis. E é muito interessante, eu acho isso notável, porque toda igreja que cresce, ela sempre é colocada sob ataque. Alguém já disse que ninguém atira pedra numa árvore que não frutifica. Ninguém atira pedra numa árvore que não possui fruto. Isto quer dizer que quando uma igreja começa a ser atacada, quando uma igreja começa a ser perseguida, é porque ela está em processo de expansão e em processo de crescimento. A igreja de Colossos estava crescendo, mas agora ela está ameaçada por 3 heresias. A primeira heresia é o gnosticismo, uma heresia que estava atacando o cristianismo, aonde ele chegava, porque o gnosticismo não era uma igreja, o gnosticismo era uma filosofia. Esta heresia negava a plena divindade e a plena humanidade de Jesus, razão pela qual o apóstolo Paulo, nesta epístola, ele vai evidenciar não apenas a plena divindade, mas também a plena humanidade de Jesus. Se você observar aqui nos versículos 8 e 9, ele diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E aí Paulo vai fazer uma afirmativa extraordinária. Se alguém tem dúvida que Jesus é Deus, Paulo tira toda a dúvida, porque ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo, ele não deixou de ser Deus, porque ele tem um corpo. Se ele tem um corpo, ele é plenamente humano. Mas o fato dele ter um corpo não fez com que ele deixasse de ser Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo vai combater esta heresia. Esta heresia foi uma heresia que muito agrediu o cristianismo no primeiro século. Mas não era somente essa a heresia contra a qual ele estava lutando. Havia uma segunda heresia, que era o legalismo. Se você observar os versículos 16 e 17, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo está combatendo o legalismo. E o que é o legalismo, pastor? Diga comigo: legalismo é religião que se fundamenta, que se sustenta em regras que estão além daquilo que a Bíblia ensina. É isso que é legalismo. Não é proibido você ter regras na igreja, desde que estas regras sejam pautadas na Escritura. Eu conheço igrejas que têm regulamento interno que diz o seguinte: mulher pode até usar salto, mas só pode usar salto até 4 centímetros, porque se for de 5 centímetros é pecado. Eu pergunto, onde é que isso está na Bíblia? Eu conheço denominações que dizem: olha, você não pode isso, você não pode aquilo. E é claro, a igreja, o crente, ele se submete à palavra.
Nós somos sujeitos à Escritura, mas uma coisa é certa: a igreja não pode se tornar um lugar de tanta regra, aonde parece que você está numa prisão, e não em um estado de liberdade na pessoa de Cristo. E aí eu vou falar da nossa realidade. Aqui nós temos crentes antigos, irmãos, e na Assembleia de Deus, crente já foi disciplinado por tomar banho com sabonete. Eu conheço a história da Assembleia de Deus. Pastores ficavam com fita métrica na porta da igreja para medir o comprimento da saia. Tinha que ser 4 dedos abaixo do joelho. Pastor, o senhor está pregando sensualidade? Não. Eu continuo acreditando que um crente deve se vestir bem, ele deve se trajar corretamente para vir para a casa do Senhor. Mas também não acredito que você deva utilizar esse tipo de métrica para subjugar as pessoas. Entenda uma coisa: a mudança que o Evangelho proporciona não é de fora para dentro. A mudança que o Evangelho proporciona é de dentro para fora. É o Espírito Santo que habita dentro de você que começa a fazer a mudança que é necessária. Então o legalismo, ele acabou açoitando aquela igreja como ele tem açoitado muitas igrejas. Vocês sabem disso, irmão. Na nossa igreja já houve uma época que se um jovem jogasse futebol, ele era disciplinado. E eu não vou recomendar que você fique jogando bola por aí, com ímpio, chamando no meio de gente que chama palavrão, bebe cachaça. Não estou dizendo isso. Mas se um grupo de jovens se reúne para jogar um futebol, praticar um esporte de maneira correta, com a intenção de fazer um lazer, de cuidar da saúde, isso aí não é pecado, irmão. Onde é que está na Bíblia? Ah, pastor, a Bíblia diz que Jesus mandou parar a bola. Disse que o juiz era iníquo. Mandou arar o campo, jogar a rede no mar. Irmão, isso aí é tudo frases de texto fora de contexto. Que eu quero desafiar alguém a dizer aqui, onde é que está na Bíblia que alguém é proibido de cuidar do corpo. Pastor, Paulo disse que o exercício corporal para nada se aproveita. Ele disse no aspecto espiritual. Não adianta você exercitar o corpo e querer crescer na fé, não. Você tem que exercitar a fé, você tem que exercitar os dons, você tem que exercitar a oração. Assim como tem uma academia para cuidar do corpo, tem uma academia para cuidar da alma e do espírito. Se você quiser se desenvolver espiritualmente, você tem que cuidar da mesma maneira. A terceira heresia para minha frente era o ascetismo. Olha aí o que diz os versículos 20 e 21. Se pois estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se viesses do mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Pastor, o que era o ascetismo? O ascetismo era uma doutrina que dizia que para você ser santo, você tinha que se excluir da convivência social. O indivíduo tinha que ir para uma montanha, viver isolado do mundo, separado da comunidade, e ali ele deveria viver um sistema muito rigoroso de regras, de coisas que ele não podia comer, de coisas que ele não podia tocar, de situações que ele não podia fazer. Irmãos, nós já vivemos debaixo desse tipo de sistema. E eu não estou aqui de maneira alguma atacando os nossos antepassados. Cada geração viveu de acordo com os desafios que ela tinha. Agora é muito importante a gente entender a palavra. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, nós costumávamos separar a vida social dizendo:
Não, eu não vou no shopping porque shopping é coisa do mundo. Você já ouviu alguém falar isso alguma vez? Não vou num balneário tomar um banho de garapé com a minha família, porque balneário é coisa do mundo. Você já ouviu alguém falar isso alguma vez? Não vou na praça, porque praça tem ímpio. Eu me lembro de uma história do pastor Souzinha. Pastor Souzinha, ele indicou um presbítero, e o presbitério disse: não aceitamos esse presbítero. Ele disse: mas por quê? Porque esse presbítero é taxista, e taxista carrega prostituta dentro do táxi. O pastor Souzinha, para não contrariar o presbitério, acatou aquela, com contrariedade, mas ele acatou. Aí um dia o presbitério veio e indicou um presbítero. Aí o pastor Souzinha perguntou: e esse presbítero faz o quê? Aí disseram: pastor, ele vende picolé na rua. Ele disse: não aceito. Mas por que, pastor? Porque prostituta também chupa picolé. Então observe que muitas vezes as pessoas se cercam de coisas, de realidades, de regras, que de certa maneira atingem ou afetam a nossa liberdade que nós temos em Cristo. É claro que a Bíblia Sagrada estabelece parâmetros para esta liberdade. Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. E aí eu acho interessante, porque mesmo diante de toda esta situação, o apóstolo Paulo vai mostrar porque mesmo tendo sido atacada, aquela igreja não caiu, mas ela permaneceu de pé. E Paulo vai usar aqui duas características que estão aqui no versículo de número 6. Ele vai dizer, vou ler o 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo-me a vossa ordem. Aleluias. A palavra grega é taxis, que quer dizer fileiras ordeiras. Paulo está dizendo: eu olho para vocês e eu percebo que vocês são como um exército que estão enfileirados, prontos para a batalha. Vocês estão ordenados e preparados para enfrentar qualquer desafio. Mas não somente isso, ele diz: a vossa ordem e a firmeza. Diga firmeza. Diga firmeza. Você sabe o que é firmeza aqui? A palavra firmeza, estereoma, significa baluarte sólido. Paulo está dizendo: vocês são como um baluarte, vocês são como uma coluna, vocês são como uma árvore que tem raízes profundas. Porque o que ele vai dizer logo a seguir, ele vai dizer: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai como? Enraizados. E eu quero usar esta palavra. Diga enraizados. Diga enraizados. Diga enraizados em Cristo. Vamos lá. Quando eu penso em raízes, eu penso em uma árvore. Porque em primeiro lugar não existe planta que não tenha raiz. Todas as plantas possuem de alguma forma algum tipo de raiz. E por quê? Porque as raízes têm finalidades. Você sabe qual é a finalidade da raiz? A primeira finalidade da raiz é gerar estabilidade e fixação. Toda raiz tem como finalidade instituir, estabelecer, determinar a estabilidade e a fixação de uma árvore. Em segundo lugar,
Toda raiz tem a finalidade de prover o alimento da planta. É a raiz a responsável de prover o alimento. É a raiz que absorve a água e os minerais que são necessários para que a planta se alimente. Mas eu encontrei uma terceira realidade, um terceiro propósito que eu achei muito interessante. Além de fixar, de estabelecer a planta, além de prover o alimento, vocês sabiam que existem tipos de raízes que servem para reservar água e nutriente para que a árvore sobreviva na época da escassez? Existem determinados tipos de raízes que servem para reserva de água e para reserva de nutrientes. É por isso que é importante nós observarmos as características das raízes, porque eu vou falar sobre estar enraizado. Eu disse que existe todo tipo de raiz, e eu quero que você descubra qual é o tipo de raiz que você tem e qual é a profundidade que essa raiz está. É muito importante que você saiba disso, para que nós comparemos com aquilo que Paulo está explicando nesta carta à igreja de Colossos. Eu quero mostrar algumas características das raízes, porque na verdade, quando uma planta vai nascer, ela brota da onde? De uma semente, não é isso? Você lança a semente, aquela semente germina, e aí começa o processo de crescimento. Sabe o que é interessante? É que ao contrário do que as pessoas pensam, a planta não cresce só para cima, a planta também cresce para baixo. O detalhe é que nós costumamos ver, visualizar apenas o crescimento externo. Nós não somos capazes de perceber o crescimento interno. E enquanto eu estava preparando esta mensagem, o Espírito Santo me disse uma coisa que eu achei extraordinário. Ele disse: meu servo, as raízes se desenvolvem no secreto. 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 Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus que está em secreto, e o teu Deus que está em secreto te responderá. Entenda uma coisa: a raiz se desenvolve no secreto. As pessoas muitas vezes só olham para cá e veem o que está aparente. Elas não veem o que está sendo desenvolvido no secreto. Segundo lugar, elas se desenvolvem proporcionalmente ao crescimento aparente da árvore. Deixa eu dizer uma coisa para você. À luz do crescimento saudável, à medida que uma planta cresce para cima, proporcionalmente ela tem que crescer para baixo. Você sabe qual é uma das plantas que tem uma das raízes mais fortes? É o bambu. E você sabe por que é o bambu? Porque ele tem para baixo a mesma extensão de raiz que ele tem para cima de caule. Se você vê um bambu de 10 metros para cima, 10 metros é a profundidade das raízes do bambu. Você já tentou arrancar um bambu? Você já percebeu como é que um bambu se comporta diante da tempestade? Você já percebeu como é que um bambu se comporta diante da escassez? As raízes têm que crescer proporcionalmente ao crescimento do caule, ao desenvolvimento da copa daquela árvore. Em terceiro lugar, quanto maior o caule da árvore e seus galhos, proporcionalmente devem ser suas raízes. Do contrário, ela não se sustenta. Você sabe por que muitas vezes tem gente que cresce rapidamente, se levanta rapidamente, mas daqui a pouco está caído, daqui a pouco está destruído? Sabe o que é? Não tem raiz. Você já percebeu que quando há uma chuva forte, aí alguém diz: olha, aquela chuva derrubou aquela árvore.
Duas coisas podem ter acontecido: ou aquela árvore estava com as suas raízes comprometidas, ou aquela árvore não tinha raízes profundas. Porque se uma árvore tem raízes profundas, meu irmão, pode bater o vento que bater, ela está firme, ela está segura, ela está garantida, ela está estabelecida, ela está fixada. Nesta noite eu vim aqui para dizer para a Assembleia de Deus, a pioneira, congregação Bet-Sean, podem atacar esta igreja, podem dizer coisas sobre elas, mas você é uma árvore plantada no reino de Deus, e as tuas raízes estão crescendo de maneira que nada vai conseguir te arrancar. Aleluia! Pastor, qual é a importância das raízes? A raiz é fundamental para o transporte dos nutrientes responsáveis pelo crescimento da árvore. Eu vou dizer uma coisa que é muito séria e ao mesmo tempo é muito preocupante. Se você é um crente que não tem raiz, irmão, não adianta você vir no culto, porque o alimento é dado, mas você não consegue receber. Como é que você vai se alimentar se você não tem raiz? Como é que você vai se alimentar se as tuas raízes não absorvem os nutrientes do alimento espiritual que está sendo dado? Aí é por isso que o camarada ouve a palavra, ela entra no ouvido, sai pelo outro, aquilo não faz efeito na vida dele. Mas se você tem raiz, você vai receber, você já está recebendo o alimento. Este alimento já está entrando, este alimento já está sendo recebido, este alimento já está sendo absorvido, você já está recebendo o alimento. Em segundo lugar, é a raiz quem determina a resistência de uma árvore. Pode pesquisar. Eu fiz questão de estudar, de pesquisar. Existem algumas raízes que elas são tão profundas que não tem quem as arranque. A palmeira, por exemplo, é um tipo de árvore que as raízes não são tão profundas, mas é o sistema de enraizamento dela. As raízes chegam a ter 2 metros em cada direção, ainda que seja uma média de 50 centímetros a 1 metro de profundidade. Você já viu como é que a palmeira se comporta no tempo da ventania, da tempestade? A ventania joga ela para lá, tivesse acontecido, e ainda adorar. Aleluia. São as raízes que mesmo diante da perseguição, das lutas, da enfermidade, da tribulação, faz com que você permaneça de pé. Em terceiro lugar, a raiz leva o alimento para as partes mais altas, sendo indispensável para a frutificação.
As raízes é quem determinam a qualidade do fruto. Se você tem raízes profundas, você vai buscar os nutrientes mais importantes. Os nutrientes são levados por meio da seiva para cada galho, para cada folha, para cada flor, e isso estabelece a frutificação. Eu sei que é pesado o que eu vou dizer, mas se um crente não frutifica, ou ele não tem raiz, ou as raízes dele estão comprometidas. Qual é o tipo de fruto que você está gerando? Eu vi uma vez um camarada dizer uma coisa terrível, irmão, e é um pregador. Ele disse: porque como pregador, se eu fosse uma árvore, eu seria mandacaru, que é cheio de espinho. Se me abraçar, me espeta. Se comer o meu fruto, morre. Misericórdia, irmão. Como é que alguém pode querer ser um tipo de árvore como essa? Eu quero ser uma árvore, um lugar onde as pessoas encontram descanso, refrigério, refúgio, alimento, cuidado, proteção. Mas as raízes têm valor. Pastor, qual é o valor das raízes? Em primeiro lugar, diga comigo, as raízes definem o nosso nível de profundidade. Eu pergunto a você: você é um crente que tem profundidade? Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas parecem que estão muito sensíveis. Você não pode nem pregar uma mensagem muito dura, porque senão alguém pode se desviar. Alguém disse que antigamente você pregava uma mensagem dura e as pessoas mudavam de vida. Agora, quando Deus usa o pastor para pregar uma mensagem dura, tem gente querendo mudar de igreja. Qual é a profundidade da tua raiz, irmão? Segundo lugar, as raízes determinam a nossa capacidade de crescimento. Será que você não é capaz de observar? Você já perceberam uma coisa? Por que as pessoas plantam árvores ou plantas em vasos? Você já se fez essa pergunta? Porque as raízes não podem se aprofundar. Se as raízes não se aprofundam, a planta também não cresce. Eu me lembro de um obreiro. Uma vez o pastor, muito chateado com uma situação de obreiro na igreja dele, aí ele disse assim: rapaz, eu não sei o que é que eu faço com esse obreiro. Aí um irmão gritou lá do meio: pastor, planta ele na lata. Aí o pastor disse: mas como é isso? Ele disse: pastor, porque se o senhor plantar ele na lata, fica fácil remover de lugar e ele ainda não cresce. É por isso que tem gente que planta os outros na lata. É por isso que tem pessoas que plantam árvores na lata. Por quê, pastor? Para não crescer, para não se aprofundar. As raízes que você tem é que determinam a profundidade que você terá. A profundidade que você terá determina o tipo de alimento que você recebe. O tipo de alimento que você recebe determina o crescimento que você terá. O crescimento que você terá determina o nível de frutificação que você terá. Aí eu pergunto: ao longo de todo esse tempo de crente, irmão, você já tem 10, 15, 20, 30 anos de crente e continua agindo como se fosse um menino, continua agindo como se fosse uma pessoa que não desenvolveu, que não amadureceu, que não cresceu. Repense esta realidade. Eu vou dizer uma coisa que é muito séria: cada ano de crente deveria te tornar um crente melhor. Eu vou dizer de novo: cada ano de crente deveria te tornar um crente cada vez melhor. Os anos que Deus tem te dado na casa dele é para você avançar, é para você se aprofundar, é para você crescer, é para você se expandir, é para você frutificar.
Em terceiro lugar, as raízes indicam a nossa capacidade de suportar as adversidades. Sabe quando é que você conhece a profundidade de uma árvore? Na hora que ela é submetida à tempestade ou à escassez. Se as raízes forem fracas, se as raízes forem não profundas, quando o vento bater, a árvore tomba. Aleluias. Mas se você é uma árvore com raízes profundas, o chicote está estralando na tua costa, mas tu está dizendo: serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar em cada dia do meu viver. Serei fiel. Você pode dizer isso? Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar em cada dia do meu viver. Chicote está estralando na costa. O diabo está dizendo: você não vai resistir, você não vai vencer. Mas aquele crente está enraizado em Jesus. Não importa qual seja a tempestade que ele enfrente, o deserto que ele esteja passando, as suas raízes lhe mantêm de pé. Aleluia. Oh! As raízes demonstram a nossa potencialidade para frutificar. Se você não tem conseguido ser uma pessoa frutífera na igreja, e aí eu vou dizer a você, eu respeito, e isso não é um desrespeito a ninguém, mas Deus não te chamou só para vir para o culto, sentar nesse banco, depois voltar para casa e segunda-feira a tua velha vida continua do mesmo jeito. Velhas práticas, velhos comportamentos, velhos hábitos. Não é isso. O Senhor está te trazendo aqui para tu receber o alimento que você precisa, para que este alimento te ajude a crescer, para que você chegue na tua casa, na repartição onde você trabalha, na escola onde você estuda, no lugar onde você está, e você possa ser uma árvore que alimente pessoas e alimente com coisas boas. Sabe uma coisa que é interessante? Toda árvore frutífera costuma atrair pessoas, sim ou não? Vocês já perceberam que quando tem uma árvore frutífera com uma copa bonita, sempre tem gente por perto? Porque pessoas precisam ser alimentadas, e Deus quer usar você como uma árvore frutífera para alimentar aqueles que precisam. Eu termino dizendo mais duas coisas. A primeira delas, diga comigo: raízes fortes, árvores indestrutíveis. É importante você entender que a profundidade das raízes dependem do tipo do solo. Você lembra da parábola do semeador? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Lá pela altura dos versículos 5 e 6, Mateus, relatando esta parábola, ele diz que houve um tipo de semente que caiu no meio das pedras.
Ele diz que a semente germinou, sim ou não? Ele diz que a semente germinou, que a planta começou a crescer, mas depois veio o sol e a planta morreu. E por que ela morreu? Porque ela não tinha raiz. Ela não tinha raiz. Aí a minha pergunta é o seguinte: que tipo de solo você tem sido? Tem gente que é duro como pedra, irmão, só Jesus. É preciso o Espírito Santo pegar uma britadeira para ver se perfura este solo, para que a semente possa nascer em uma parte do solo em que ela possa frutificar. Aleluias. O Espírito Santo, Ele conhece você. E não adianta, que eu já disse isso, já falei em pregação aqui. É muito fácil você olhar para o pregador e dizer: ah, não gostei desse pregador, esse pregador é frio, essa igreja não sei o que, não gostei. Irmão, dizer que o outro é a parte errada é muito fácil. O difícil é admitir que nós somos. E aí tem uma canção do Júdice que eu acho ela interessante, porque ele diz que a terra seca sou eu, né? Ele diz: Senhor, minha oração se tornou sequidão. Bora lá, vamos cantar. Até minha adoração já não passam de canções e palavras Senhor, Senhor, minha oração se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. A terra seca está aqui. Você tem coragem de admitir? A terra seca sou eu. Aleluia. Deixa a chuva descer. Esta terra seca, deixa a água descer. Mas a palavra também vai nos dizer que quando o solo é bom, as raízes se aprofundam e ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Que tipo de solo é você? Que tipo de terra você tem sido? A semente é a palavra, mas ela só cresce e germina quando ela encontra espaço, condições para que isso aconteça. Em segundo lugar, a profundidade das raízes dependem do tipo da árvore. Quando Jesus foi comparar o crente com a árvore, Ele comparou com duas coisas. Quando o Senhor, na verdade, primeiro Ele comparou com palmeira, depois com cedro do Líbano. Salmo 92, dos versículos 12 ao 15. Ele diz que o justo florescerá como a palmeira e como o cedro do Líbano. E por quê? Porque a palmeira é uma árvore difícil de ser arrancada e que o seu fruto possui propriedades de cura. Vocês sabem que água de coco é fundamental para a desidratação. Se uma pessoa está desidratada, o que você tem que dar para ela? Água de coco ou soro, é a mesma coisa. O coco,
aquela carne do coco, ela é rica em muitos nutrientes. Aquele óleo não é um óleo que afeta o nosso organismo. Tanto que se alguém tem problema com gordura, ele deveria necessariamente se alimentar à base de óleo de coco. Por que, pastor, cedro do Líbano? Porque o cedro do Líbano é uma das árvores mais altas que existe, mas também é uma das árvores com raízes mais profundas. E o cedro do Líbano possui uma resina que também é curativa. A palavra está dizendo o seguinte, meu irmão, que você conhece uma árvore pelo seu fruto, sim ou não? Jesus disse que uma árvore boa não pode dar fruto mau, e nem uma árvore má pode dar fruto. Se você diz que o teu fruto mata alguém, então quer dizer que você não é uma árvore boa. E se uma árvore não é boa e não frutifica, o que é que Deus faz? Deus corta e lança no fogo. Mas não é isso que o Senhor deseja. O Senhor quer que você seja uma boa árvore, com raízes profundas e com frutos que alimentam e tenham propriedades curativas. Terceiro lugar, raízes profundas geram árvores fortes que produzem e frutificam. Fique de pé. Se qualquer coisa te tira da presença, se qualquer coisa te faz desistir, se qualquer coisa te desanima, se qualquer coisa te faz querer desistir de Jesus, eu preciso te dizer, você precisa de raízes. Você precisa se aprofundar. Eu vou parar por aqui, porque a continuidade dessa mensagem aí eu vou pregar num outro culto. Como é que eu posso reconhecer uma pessoa que está enraizada em Cristo? Isso está no capítulo 3. Tem um novo pensamento. Primeiro, um novo procedimento. Depois, um novo pensamento. Depois, um novo comportamento. E um novo sentimento. Você não pode estar enraizado em Cristo se você ainda não abandonou as práticas do teu passado. Se você ainda está vivendo como você vivia quando você não era de Cristo. Mas nesta noite, a minha oração para esta igreja, e eu vou dizer, eu conheço a igreja que Deus confiou nas minhas mãos. E sabe o que é que eu me alegro? É que tem muita gente que está enraizada em Cristo. Pastor, e como é que eu sei se a pessoa está ou não? Irmão, sexta-feira estava na Sexta Jovem, hoje estava na banda. Você acha que um crente desse está enraizado em Cristo? Domingo está aqui na igreja, na segunda-feira voltou para a vida de fofoca, de contenda, de confusão, de disse-me-disse, aquela antiga vida. Voltou para a vida de prostituição, de pornografia, voltou. Isso não pode ser característica de alguém que está enraizado em Cristo. Se você está enraizado em Jesus, nada te demove daquilo aonde o Senhor te plantou. Nada tira do teu coração o desejo de estar na casa do Senhor. Você quer ver uma árvore que está de boa? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada à beira do rio, suas folhas não caem nem murcham, dá o seu fruto na estação própria, e todas as coisas que fizer prosperará. Entenda uma coisa, é esse o desejo de Deus para você. Ele quer que você seja uma terra boa, porque Ele é o rio que te alimenta. Ele não disse, João capítulo 7, versículos 38 e 39,
Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus está dizendo: tem raiz, e estas raízes serão alimentadas pela água do meu Espírito, e esta água gerará crescimento e frutificação. Eu quero orar por você nesta noite, porque o Espírito Santo foi muito claro comigo quando Ele me deu esta palavra. Ele disse, pastor Isaías, meu filho, tem muito crente nessa igreja que as suas raízes ainda não se aprofundaram. E tem outros que por causa de doenças, vocês sabiam que a árvore pode ser atacada por doenças que apodrecem as raízes? Vocês já viram aquelas árvores que começam a secar? Quem já viu? As folhas vão caindo, seca até morrer. Você sabe o que é aquilo? É um tipo de doença que ataca as raízes. E por que ataca as raízes? Se não tem raiz, não se alimenta. Se não tem raiz, não tem vida. Se não tem raiz, não tem crescimento. Se não tem raiz, não tem frutificação. E eu quero orar nesta noite.